A primeira pergunta que eu quero para a gente começar a esquentar aqui nosso papo é sobre a tua visão. Na tua visão, qual é o principal problema estrutural do Brasil hoje? É o tamanho do Estado? É falta de produtividade? Ou é o modelo econômico? Eu acho que essas coisas estão todas muito ligadas, né? Acho que, primeiro de tudo, talvez o modelo de Estado brasileiro hoje, a estrutura com que o Estado brasileiro tem e da forma com que ele trabalha, à luz da sua Constituição de 88, acabou obrigando ele a ter uma limitação de produtividade, da capacidade com que ele consegue liberar as suas forças produtivas para conseguir crescer, se desenvolver, né, fazer com que o mercado funcione. Então, desde uma Constituição que ela determina uma série de direitos, estipula uma série de serviços, garantias para a população, sem dizer muito bem como é que vai fazer isso e com que dinheiro vai fazer isso. Ela vai impondo amarras e vai fazendo com que o Estado se torne uma estrutura grande, cara, hipertrofiada e que fica muito onerosa nas costas de quem trabalha, produz e paga essa conta, né? Então, justamente quando eu me apresento dizendo que eu sou a voz de quem paga a conta, é justamente essa conta que a gente se refere, né? A conta de um Estado que é grande, que ele é intervencionista, ele é perdulário, é ineficiente e compromete o desempenho de quem quer trabalhar, ganhar sua vida e ter uma vida melhor. Então, de maneira mais sucinta, se eu fosse resumir, eu diria o seguinte: nós precisamos sim fazer uma mudança na estrutura do Estado para que nós possamos ter mais produtividade. E para que essa mudança de estrutura aconteça, nós precisaremos mudar a Constituição. E não apenas mudar a Constituição, mas mudar também a Constituição mental da sociedade brasileira, que ainda guarda um respaldo daqueles escritos que estão na Constituição como se fossem efetivamente coisas que são razoáveis de se ter num texto, né, como direitos adquiridos e tantas outras coisas que tem ali. Vale a pena sempre lembrar que não é porque está escrito em algum lugar que automaticamente as coisas acontecem, né? Aliás, a Constituição ela é um texto de ficção, né, de um Brasil que nós todos talvez gostaríamos de viver naquilo que ele promete entregar, mas a realidade é que quando tu começa a prometer tudo, tu não consegue entregar nada direito. E aí sim, a realidade daquele texto constitucional é esse Brasil que nós temos hoje. Muito improdutivo, muito ineficiente e caro pra caramba. E também se pensar que o momento que a Constituição foi escrita, o mundo e o Brasil era de um jeito. As coisas vão mudando e eu tenho a sensação que demora muito tempo para ir lá e ser atualizado. Então, de fato, isso também é outro problema. Tu falou da mentalidade das pessoas, né? E também tem aquilo que está escrito ali que às vezes não se encaixa na vida real no tempo de hoje. E isso é uma provocação interessante, porque, vê só, né? O Brasil, seja no contexto da sua saída do regime monárquico para a república, sempre teve uma inspiração muito grande com a maior democracia do mundo, né, com os Estados Unidos, né, a República Federativa do Brasil, a forma com que se uniu os estados nessa federação, até o nome inicial era Estados Unidos do Brasil, né, se bebeu muito dessa fonte, porém, na hora que a gente começou a exercitar a prática de uma república federativa, a gente foi deixando de lado todos os conceitos básicos e foi tentando sofisticar para caminhar em direção a uma social-democracia numa tese distinta da tese que é fundacional para os Estados Unidos mesmo, né? Que é garantir, primeiro, uma autonomia de cada um dos Estados-membros, né? Um viés muito mais de garantir a liberdade individual, a liberdade empreendedora, a liberdade de escolha das pessoas, e tentar fazer com que o texto constitucional pudesse ser o mais objetivo, claro e conciso possível, para que depois todos os demais aspectos da vida normatizada em sociedade pudessem ser feitos através de regulamentos menos fundacionais, né? Então, no Brasil a gente tem uma série de emendas à Constituição porque a gente regulou tudo ali. E aí toda vez que a gente quer falar sobre alguma coisa que é um pouco mais complexa, a gente precisa mexer no texto constitucional, toda hora mexendo no texto constitucional. Enquanto que nos Estados Unidos não é assim, né? São muito poucas emendas constitucionais, mas tu tem alterações de legislação no Estado, né, no condado, no município e tal, que são elas sim aí mais frequentes, ou mesmo normas infralegais da conduta diária, né, e portanto ela respeita muito mais a autonomia daquela comunidade, daquela cidade, daquele estado, sobre o que ela quer fazer naquele momento do tempo com relação ao que está acontecendo. A gente não tem essa postura, a gente em tese tem uma postura muito mais semelhante a que outros países latino-americanos têm, né, de um paternalismo estatal, de uma superproteção, de um aparato que precisa, de certa forma, ser
cobrir e controlar todas as nossas vidas e atividades, sempre pensando, né, bom, o que poderia, porventura, não estar sendo previsto para nós podermos prever, para amarrar também, né? Então, assim, isso leva a essa hipertrofia completa do Estado e desenha um modelo de política pública, de gestão pública, naturalmente de crescente de gasto público, de crescente de estrutura e de crescente de burocracia associada para administrar tudo isso. Então, assim, é uma linha férrea que o trem só vai para uma direção e, no caso do Brasil, né, especialmente, ele está indo rumo a um precipício. Isso é insustentável. E falando sobre insustentável e sobre gastos, o Brasil arrecada muito e entrega pouco. Como que você acha que a gente pode romper esse ciclo do Estado caro e da sociedade pobre? Eu acho que tem uma resposta talvez mais de longo prazo, né, que possivelmente é a que é mais sustentável em termos de consolidar entendimento de Constituição, política pública, gestão pública que nós queremos, e tem essa resposta de curto prazo, que é o que nós vamos fazer na próxima eleição, o que nós faremos com relação ao próximo plano de governo, né? Com relação à próxima eleição, próximo plano de governo, nós atuamos, em geral, o cidadão brasileiro atua no modo defensivo. Como é que eu me protejo do imposto hoje? Como é que eu me protejo dessa norma que vai prejudicar o meu negócio de amanhã? Como é que eu me protejo, né, da corrupção, da criminalidade, do serviço público de saúde ruim, de educação ruim, enfim, né? Então, o brasileiro está sempre no modo defensivo. Como é que eu consigo, de alguma forma, viver a minha vida sabendo que eu tenho um permanente estado de um agressor que está buscando meu bolso ou que está, muitas vezes, sendo permissivo com quem lesa meu patrimônio ou a vida dos meus filhos ou corrompe até mesmo a minha mente, né? Porque até nisso a gente se mete, né? Até na formação do que deve ser o currículo escolar, do que deve ser aprender em sala de aula ou não, o que a gente pode acreditar ou não pode acreditar, que tipo de corrente ideológica é mais permitido e menos permitido, e por aí vai. Bom, enfim, esse seria o aspecto de curto prazo. Curto prazo a gente está sempre tentando se proteger. Nesse caso, né, a gente precisa resolver cada vez mais as batalhas de curto prazo para tentar fazer com que a dinâmica de uma sociedade que acredita num Estado grande, super interventor, e que, de certa forma, quer sempre aumentar a legislação ou os braços desta Constituição em cima do mercado, do setor público, do setor privado, enfim, é que a gente possa limitar esses grupos políticos. Nós não podemos seguir dando poder para quem tem essa crença de que precisa sempre crescer o aparato público, né? A máquina estatal e seus braços. Então, esse é o dilema do curto prazo, né? Impedir que a intervenção aumente. No longo prazo, nós precisamos fazer o contrário. No longo prazo como é que a gente consegue montar, passo a passo, né, um caminho para que nós possamos retirar a intervenção estatal e mudar a lógica do jogo, para que a gente possa reduzir o tanto de interferência que o Estado tem nas nossas vidas, desde a carga tributária, passando pela burocracia, passando pela a intervenção na minha autonomia decisória, na autonomia decisória do cidadão. E aí conscientização da população, essencialmente, né? Porque se o cidadão, que é eleitor, ele não se dá conta de que o Estado faz mal a ele, ele vai seguir apostando em mais Estado, mais Estado, mais Estado. Porque muitos daqueles que dependem do Estado prometem sempre que, olha, isso é só mais um impostinho aqui, só mais um orçamentinho aqui, não, é só mais um mandato aqui e eu vou resolver tua vida, eu vou resolver esse problema. E, na verdade, quando a gente olha da redemocratização para cá, especialmente, a carga tributária só cresce, o número de legislações só cresce e a qualidade de vida cai. Inclusive, a renda relativa do brasileiro também. Quando a gente bota em paralelo a dólar ou a ouro, o Brasil ele vem estagnado em renda per capita, né? Enquanto que outros países crescem, né? Então a gente precisa sair dessa armadilha. Essa armadilha que fica concedendo toda hora à máquina pública, ao poder político, mais autonomia para mexer na nossa vida, para atacar nosso bolso, prometendo sempre um paraíso ali na frente. Olha, nós precisamos conscientizar a população que no longo prazo a gente somos uma espécie de gado indo para o abate.